contar uma história pra vocês aqui agora, que um idoso de 75 anos morreu depois de cair de cima de um pé de limão. O senhorzinho tava catando limão, rapaz. Sabe o que é isso? É é força de vontade de querer fazer. Tem muito menino hoje em dia que não tem a disponibilidade de um senhorzinho desse aqui. Só que os reflexos, infelizmente, são diferentes, né? O que tem de boa vontade de fazer, um senhorzinho desse aqui, um menino de 14 anos não tem. Meus meninos, eu digo lá em casa, eu começo lá em casa. Eu tenho disponibilidade, disposição de fazer o que meus meninos de 14 não tem em casa. A irmã da vítima disse que ele estava colhendo limão na casa da sobrinha, perdeu, desequilibrou, caiu, bateu na cabeça e teve morte quase que instantânea. Chama a atenção, né? Mais um risco de acidente doméstico que acontece. Outro dia a gente colocou aqui um idosinho também lá na cidade de Montadas, lembra? Subiu num pé de castanhola para podar o pé de castanhola, caiu. Eu mostrei o vídeo aqui. Tudo isso pode ter consequência grave, por isso deixa eu chamar Ramon Araújo, trazer algumas orientações com a gente aqui agora. É contigo, viu, Ramon? Eita, Ramonzinho. É isso, Erli. Infelizmente é um acidente doméstico, mas que qualquer idoso, Erli, ele pode estar sujeito a sofrer um acidente desse, principalmente se não toma os cuidados necessários. No caso do seu João Gomes, de 75 anos, ele já era até acostumado, Erli, a tirar esses limões do limoeiro que tinha ali na casa da sobrinha dele. Ele morava há cerca de 10 anos ali próximo à casa da sobrinha, sempre ia lá, tirava esses limões, já era até acostumado. Só que aí dessa vez teria utilizado ali uma escada pequena, infelizmente acabou se desequilibrando, caiu, bateu a cabeça e não resistiu ao ferimento. E aí para os idosos, mas até mesmo para as pessoas assim do dia a dia. Então a gente vai conversar agora aqui com o médico que é ortopedista, ele é inclusive especialista, né, nesse tipo de assunto, que é o doutor Matheus Inomoto, aqui do Hospital de Emergência e Trauma. Doutor, conta pra gente, né, porque a gente sabe que muitas vezes o idoso ele tem essa força de vontade de querer fazer aquilo que fazia quando era mais novo. E aí, por exemplo, esse caso, infelizmente, um acidente subindo num pé de limoeiro. Conta pra gente, quais são os cuidados necessários, principalmente para se evitar esse tipo de acidente? Em relação, primeiro, bom dia, Ramon, bom dia, Paraíba, bom dia, pessoal. Em relação aos pacientes idosos, principalmente nesse caso, a gente sabe que infelizmente foi um caso de um homem, mas que a gente tem que tomar muito. Elas têm uma tendência natural, às vezes, às osteoporoses, às fraturas, e elas são pessoas normalmente mais frágeis, no caso, muitas vezes, de osteoporose pós-menopausa, que não acontece no homem. A gente no Hospital de Trauma, a gente conta com um setor que é o CAAT, que é o Centro Avançado de Trauma no Idoso, em que a gente dá prioridade ao tratamento de idosos nessas áreas, e a gente tem uma entrada normalmente de 7 a 8 mulheres para cada homem. Então é preciso primeiro a gente identificar nesses pacientes idosos se eles são o idoso normal, que hoje em dia a gente pode chamar, existe até um termo em inglês que é o NOT, que seria uma nova tendência a envelhecer, ou se o paciente muitas vezes é um que se aproxima mais do super idoso, que seria muitas vezes esse paciente acima de 80 anos, que são realmente pessoas que têm uma tendência a precisar de mais auxílio. Em algum momento acompanhado de alguém, em atividades. Ó, Ramonzinho lá, Lonja, bota umas fichas dentro do orelhão aí, da internet, pra ver se, né? Bota umas fichas dentro, eu sou da época de ficha. A gente falando aí com um ortopedista sobre a questão das orientações, e ele estava falando aqui agora, o corpo de uma pessoa idosa, né? Ou seja, através da osteoporose, a coisa do ciclo do tempo, da idade, da época, vai se tornando cada vez mais frágil, né? Aí eu digo, olha, o idoso tinha quantos anos, Lonja? Tinha aqui 75, 72, 75 anos. Subiu para catar limão. Preste atenção. Entendam o que eu vou dizer, para depois não vir mimimi, tá? Entendam o que eu vou dizer. Na nossa época, pelo menos na minha época, de 15, 14, não sobrava um limão em cima, não. Os meninos era quem tirava o limão. Hoje em dia não tem mais menino querendo tirar limão, não. Vocês estão entendendo? Os meninos hoje estão assim, ó. Os meninos, ó. Talvez esse idoso tenha tirado o limão, porque ó, os meninos de hoje estão assim, ó. Na nossa época, não sobrava um limão, não, menino. Limão, caju, goiaba, castanhola. Não sobrava um, não. Era no chinelo, assim, ó. É verdade. Era, ó, jogando. Pra tirar o corro, tá? Aos idosos que assistem a gente, nossos vovozinhos, bota os meninos pra subir.
Ensina os meninos, manda eles sair do celular, manda eles subir para tirar limão.